O que faz os espíritos ficarem presos à terra? Poderia uma alma, após a morte, permanecer presa na terra? A resposta é sim, pode. Isso acontece muitas vezes. As almas presas à terra são pessoas que, após a morte, não conseguiram desligar-se dos seus corpos físicos e da vida que levavam. Eles permanecem envolvidos pelo magnetismo terrestre, presos ao nível da crosta planetária, e não conseguem se desprender do apego à existência que já se encerrou. Geralmente eles acreditam ainda estar vivos, e não entendem por que as pessoas não falam mais com eles. Essas almas possuem um acesso bem fácil aos encarnados, podem mesmo se ligar psiquicamente a eles. Por isso eles atrasam sua entrada nos planos mais sutis e permanecem em estado de perturbação e sofrimento. O médium mineiro Francisco Cândido Xavier disse o seguinte: quando o corpo é reclamado pelo sepulcro, o espírito volta à pátria de origem. E, como a natureza não dá saltos, as almas que alimentam aspirações puramente terrestres continuam no ambiente do mundo, embora sem o revestimento do corpo carnal. É possível a alma evoluir neste estado de prisão? A evolução encontra-se em todos os estados e condições, mas pode-se dizer que ela é insignificante quando a alma está presa à terra. O ser desencarnado atrasa muito seu desenvolvimento espiritual. Fica quase que estagnado. É como se ele ficasse congelado ou cristalizado dentro dos parâmetros da mente e comportamento. Neste sentido, eles tendem a repetir estereotipadamente os padrões da última personalidade e também no momento da transição. Por exemplo, um rapaz morre num acidente de carro e fica chamando pelos seus pais. Ele pode ficar invocando a presença dos pais por períodos bem longos e sem perceber que sofreu um acidente e não possui mais um corpo físico. Também contribui consideravelmente para a prisão no plano da Terra, uma morte rápida e trágica. A alma não tem tempo de perceber o que ocorreu e pode ficar confusa com o impacto da súbita transição. Ou seja, uma morte muito repentina também faz com que a pessoa fique presa na Terra. O que uma alma faz quando fica presa na Terra? Bem, algumas vezes ela tenta realizar as mesmas atividades de quando estava encarnada. Outras vezes fica próxima de parentes e amigos. Ela fica tentando contato. Em outras situações, como já dissemos, ela fica repetindo os mesmos padrões de ação e comportamento de sua última existência. Em casos não tão raros, ela fica perambulando por locais que lhe foram familiares em vida, ou então ela peregrina por locais desconhecidos. Quando isso acontece, na maioria das vezes, ela acaba se conectando com um encarnado e participa de seus prazeres e de sua vida. Agora, isso sem que o encarnado se dê conta. Ela pode guiar seus pensamentos, desejos e até as principais escolhas de sua vida. Porém, o mais grave é a vampirização de energias vitais, que é o que se processa nesse tipo de conexão psíquica entre ambos. A alma presa à Terra, ela necessita da vitalidade de pessoas para se manter no nível da crosta terrestre. Na maioria das vezes, ela suga as energias sem perceber o prejuízo que lhes causa. Podemos enumerar um outro motivo da alma permanecer presa à Terra? Geralmente, o ceticismo extremo ou mesmo o dogmatismo religioso podem ser causas de aprisionamento. Os céticos conservam ao longo da vida arraigadas concepções sobre a inexistência da vida após a morte. Ao se deparar com uma realidade que negaram ao longo da existência corpórea, eles se recusam a enxergar a sua nova condição. Eles não acreditam que possam estar mortos e ainda assim vivendo, pois eles sempre guardaram uma inquebrável convicção de que a morte é o encerramento definitivo da existência humana. Os céticos da vida após a morte podem experimentar duas condições mais gerais. A primeira é um estado de perturbação pós-morte, uma firme negação de sua nova condição. É o que gera confusão e até desespero. Por outro lado, os céticos podem unir-se aos outros céticos numa experiência coletiva e podem acreditar que foram transladados para outro mundo, que é um local estranho, que eles não sabem como chegaram ali, mas eles creem que ainda estão vivos. O mesmo ocorre com os fanáticos religiosos. A ortodoxia, o sectarismo e o dogmatismo são grandes entraves à visão da realidade pós-morte. O religioso fundamentalista crê firmemente que, caso estiverem mesmo mortos, eles devem estar agora nos céus,
ou no reino de Deus que sempre almejou em sua passagem pela terra. Ele acreditava na sua salvação. Não pode admitir que após a morte ele não fosse recebido pelo ícone de seu culto. Eles não admitem isso. Essa prisão é o fato corrente para um número significativo de religiosos fanáticos, aprisionados em suas próprias concepções cristalizadas. Por outro lado, ele pode encontrar-se frente a frente com suas convicções religiosas, que nada mais são do que suas próprias criações mentais produzidas quando encarnados. Ele pode envolver-se nessa ilusão de suas formas de pensamento e viver de acordo com elas. Porém, isso possui algo de providencial, pois a vida após a morte seria algo doloroso demais se as almas não pudessem de certa forma adaptar suas crenças ao novo ambiente e viver de conformidade com eles, caso ainda não estejam prontos para uma comunhão com estados sutis mais reais. Ainda existem outros motivos para a fixação ao nível da crosta terrestre. Sim, esses motivos variam conforme a individualidade de cada alma, mas existem motivos gerais a se considerar. Por exemplo, elas não cumpririam seu roteiro kármico, que seria sua proposta encarnatória, ou seja, aquilo que elas vieram aqui para fazerem, a missão delas aqui. Outro motivo, elas se suicidam e deixam assuntos inacabados. Outro motivo, elas possuem extremo apego à terra e aos desejos materiais. Elas viciam-se em álcool, fumo, comida, sexo, lazer, prazeres diversos. Elas têm medo de morrer e após o desencarne continuam negando a sua morte. Outro motivo, elas têm dificuldade de aceitar que passaram pela transição e não têm mais corpo físico. Elas sofrem de morte súbita. Estes são aqueles espíritos que não tiveram tempo de perceber que morreram. Elas estão em estado de ódio e vingança ou algum desafeto. Elas têm apego a entes queridos ou pessoas próximas. Elas têm um ceticismo fortemente arraigado ou elas morrem após deficiências mentais ou transtornos psíquicos graves. E isso faz com que estas pessoas fiquem presas na Terra. Mas o que dizer sobre algumas histórias de espíritos aprisionados em lugares específicos? Essas histórias, elas podem até ser reais. Alguns espíritos podem fixar-se em lugares em que eram muito afeiçoados durante sua vida. Muitos ficam presos à sua própria residência. Outros a lugares onde ocorreu sua transição. Outros ainda se unem a outras almas que escolhem um local propício à sua permanência. Daí é que vem o fundamento da frase casas mal assombradas, onde são reunidos um grande número de almas perdidas e presas em locais específicos. Isso ocorre com certa frequência, uma ligação psíquica entre a alma recém-desencarnada e pessoas que compraram um imóvel, onde a alma passou a maior parte da sua vida. E sobre uma alma ficar presa à terra em decorrência do ódio ou de desafeto, como podemos explicar? Enquanto o ódio aprisiona, o amor liberta. No Novo Testamento está escrito: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Isso está em João 3, versículo 14. Isso significa que aqueles que não amam permanecem presos no ódio e aprisionados no nível terrestre após o passamento. Não é possível neutralizar o ódio com o esquecimento, pois em épocas futuras, esse ódio regressará numa outra roupagem, numa outra forma de manifestação. O ódio só pode ser dissipado com o amor e o perdão. O amor vem da consciência de que todos nós estamos interligados, que somos uma mesma família universal e estamos numa mesma missão cósmica. Todos nós somos almas ainda inferiores, dependentes, ignorantes e limitadas. Compreender isto é uma forma de libertação de todo o ódio. Nós devemos também compreender que ninguém pode nos tirar nada, nem destruir qualquer tipo de bens, sem a nossa participação. Nosso corpo pode ser queimado, torturado, destroçado e morto, mas nossa alma só será tocada se assim nós permitirmos. Foi assim no caso de Jesus. Enquanto o corpo físico e a personalidade humana de Jesus estavam sofrendo dores lancinantes na cruz, sua alma e seu espírito imortal estavam completamente ausente e invulnerável à mortificação de sua carne. As maiores maldades podem ser realizadas conosco, mas uma alma de luz, um ser mais evoluído, não pode ser atingido, pois ele sabe que não é matéria, não é esse ego nem essa personalidade. Ele é algo infinitamente maior que não poderia jamais ser destruído. O espírito é indestrutível,
é perene, ele vive para sempre, não é subjugado pelo caráter transitório da matéria e do mundo da manifestação. As almas que carregam o ódio dentro de si, invariavelmente se prendem nos liames da matéria e podem permanecer longos períodos esperando para consumar sua vingança. Ela desconhece que estará tão presa e ficará tão mal quanto aquele que deseja prejudicar. E as almas de luz? Elas não poderiam resgatar estas almas perdidas, se elas desejassem? Nós já dissemos que uma alma pode fixar-se em seus pensamentos, imagens mentais e padrões após a morte. Pois bem, quando ela fica nesse estado, a comunicação com o que está à sua volta é perdida. Ela está tão envolvida por uma auto-hipnose, tão cristalizada dentro de suas repetições, está de tal forma mergulhada em suas tendências, criando ilusões atrás de ilusões, que seu pensamento e percepção ficam girando em torno de si mesma. Dessa forma, ela se fecha em seu mundo psíquico e não entra em contato e nem enxerga o que está ao seu redor. Quando é este caso, as almas de luz sequer conseguem chegar até ela. Muitas vezes esse resgate, caso ele acontecesse, seria uma violação de seu livre-arbítrio. Se a alma ainda deseja estar naquele nível, uma alma mais evoluída não poderia contrariar sua vontade, mesmo que ela esteja seguindo um caminho que lhe seja prejudicial. Isso também acontece na Terra. E quando uma alma não fica presa à Terra, qual é o seu destino? Bem, o grau de densidade de seu corpo etérico diminui, conforme ela vai se desvinculando de sua existência física. Os resíduos de materialidade de seu antigo corpo físico vão se dissolvendo. Ela aceita sua nova condição vibratória. Ela deixou para trás a sua última vida sem apego, assimilando assim as lições que necessita, revendo seus erros, compreendendo o que precisa fazer para melhorar-se. Conforme o tempo vai passando, seus níveis de maior densidade e materialidade vão sendo dissipados. Ela vai descartando os envoltórios menos pesados e adquirindo outros mais sutis. Muitas tendências grosseiras vão sendo depostas na matéria primordial de seu nível, e isso a permite ascender a planos mais sutis. É correta a visão de algumas correntes esotéricas de que após a morte a alma vai ascendendo do corpo físico ao etérico, ou do etérico ao astral e do astral ao corpo mental? Sim, é uma boa concepção, já que existem padrões de vibrações diferentes para cada corpo, e nisso estão representados os corpos etérico, astral e mental. Porém, para efeito de melhor compreensão e simplificação, a ideia geral é essa: a alma vai sutilizando-se cada vez mais, desprendendo-se da matéria e dos resíduos de energias mais densas. Seus veículos mais próximos ao nível da matéria vão sendo descartados, para que se torne possível a expressão de veículos mais sutis. Tendo em vista isso, nós podemos então concluir que os contos e histórias sobre obsessões e possessões são reais ou são fantasia? Sim, eles são reais. Eles podem estimular a formação de diversos males ao ser humano. Quais são os males que podem ser causados, por exemplo, pela ligação psíquica entre almas presas à Terra e os encarnados? Bem, as repercussões desse processo são bem numerosas, mas nós podemos citar os prejuízos mais gerais. Os problemas físicos: doenças, dores, mal-estar, náusea, dor na nuca, enjoo, arrepios, tontura, cansaço excessivo e estafa. Os problemas mentais: problemas de memória, desatenção, desassociação, falta de clareza, embotamento, parada de pensamento, confusão mental, ideias suicídias, despersonalização, pesadelos recorrentes, alucinações auditivas e visuais, descontrole emocional, ansiedade, angústia, medo, irritação, depressão, tristeza, choro sem causa aparente, impulsividade, inclinação às drogas, abuso de álcool, maconha, tabaco, drogas injetáveis e remédios, problemas com peso tipo o estímulo à compulsão pela comida ou a perda de apetite, a obesidade, a anorexia, a bulimia, problemas de relacionamento, timidez, fobia social, introversão, dificuldade de comunicação, problemas sexuais, falta ou excesso de desejo sexual, fechamento dos caminhos, é quando tudo parece dar errado, oportunidades não aparecem, dificuldade de expressar o nosso potencial. Este conteúdo é uma publicação de Hugo Lapa do canal hugolapa.wordpress.
sobre tratamento espiritual à distância com capacitação anímica. Obrigado, pequeninos, por assistirem esse vídeo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, siga-nos no Instagram ou no Twitter, curta nossa page no Facebook. Obrigado e até a próxima, meus pequeninos.